Isso. Eu vou voltar depois para cá, explicar de novo, mas deixa eu pegar assim, ó, como é que tu poderia daí usar ele, tá? Você faria download na tua máquina ou usaria na internet. Na internet, aqui eu dei uns print de como tu podia estar usando, tá? Deixa eu botar aqui embaixo só para você se localizar. Se eu pegar e usasse numa automação, eu tenho o Open Router ou eu tenho o Grok. Se eu usar esses dois aqui, cadê você? Aqui, né? Vamos pensar que eu estou aqui, ó, Open Router. Vou dar dois cliques aqui. Ó, se vocês vão lá, eu não instalei na minha máquina porque a minha máquina é potente. Vamos imaginar isso. Então eu quero usar na nuvem. Eu vou usar porque é open source, então eu vou lá. Em vez de usar o Open GPT-4.1, eu clico aqui e vou procurar a versão. Ó, tá aqui ela, ó. OpenAI GPT OSS 120, certo? E se eu for lá na Open Router, modelos, aqui ó, ela, aqui ó, porque tudo é novo, foi lançado hoje. Ele está dizendo que eles estão deixando essa D20 gratuita, certo? E essa aqui, ó, o custo dela, aqui, ó, é 0,9 centavo e a saída é 45 centavos, tá? Isso é por milhão E daí, se nós olharmos o 4, aqui, o Opus, por exemplo, ele custa US$ 15. Isso aqui é da Antrópica, é o novidade também, tá? Eu falei isso ontem para vocês. Ó, 15, 15 dólares de entrada e US$ 75 de saída. Agora, olhem só a diferença de preço aqui, certo? Ou seja, né, dá 9 centavos para 45 centavos de saída. Se eu tenho desempenho similar, imagina que vale a pena a gente estar usando ele, certo? Vamos ver outras coisas da OpenAI, só para comparar. OpenAI 4.1 mini. Olha só, enquanto que aquele lá está usando, né, é 0,9 centavo, esse é 40 centavos de entrada e 1,60 de saída. Se eu estiver usando o 4.1, eu pago US$ 2 de entrada e 8 de saída. Olha quantas vezes mais barato ele é, certo? Então está aqui ele, né, sendo utilizado hoje. E se nós irmos lá no Grok, ó, o Grok, pessoal, sempre ele era de graça, tá? Lembra? A gente vinha aqui de graça. Agora o Grok está cobrando também. Ele bota aí, né, todas as soluções que for o caso e aqui está de novo, tal de 120 parâmetros, ele cobra mais caro, aqui é 15 centavos por 75, mas eu li que eles estavam comentando que está mais otimizado. A janela de contexto, no caso dele, é 128K. Tá? E ó, não vale a pena usar esse aqui, ó, de 50 aqui, tá? Que é o 20 milhões de parâmetros. Deixa eu ver se vocês.
Sim. Oi, Daniel, tudo bem? É que quando você faz as automações, certo? Por exemplo, que nem nós estamos aqui, ó. Vamos lá de volta para a automação aqui. Quando eu faço automação, certo? Eu vou usar uma LLM para resolver as coisas, certo? Que nem aqui também, ó. Aqui eu estou usando o Gemini e aqui eu estaria usando o 4.1 da OpenAI, certo? Daí eu não quero usar, eu quero usar essa aqui, porque ela é muito mais barato. No caso aqui, a Gemini Flash, tá? Ela tá de graça por enquanto. Ó, 2.5 Flash. Então eu estou usando, né? Porque ela é de graça. Então eu uso por causa de graça ou por causa do que ela me consegue fazer, certo? E o que é? Por que a gente está falando dela? Porque ela é considerada essa nova open source muito boa e gratuita do ponto de vista open source. Mas por que eu pago, né, para o Grok ou por que eu pago para a OpenAI, para OpenRouter? Porque eu estou pagando rodar na plataforma, entendeu? Já se eu for pensar aqui na Anthropic, né, por que a Anthropic é muito mais cara? Porque ela, além de gastar, né, a CPU muito mais, eu também tenho que pagar para os donos da empresa que está desenvolvendo. Ok? Pessoal, me diz aí, deixa eu entender se vocês já conseguiram entender um pouco. Vamos tirar dúvida disso, aproveito, tá? E com isso também vocês vão me dar um feedback para mim, estudar um pouco mais e dar retorno para vocês. Aqui eu botei, então, que tu pode estar usando uma dessas duas ferramentas aqui, né, para poder usar, porque os dois usam open source, né, e pagas. Ó, tu seleciona ela aqui, no caso do Grok e no caso da OpenRouter, certo? E aí, quando nós fizermos os prompts, a gente, para poder ter desempenho e tirar sucesso, eu tenho que usar esse formato aqui que eu expliquei antes. Eu acredito que no futuro todas as IA vão ser open source, certo? E a gente vai acabar optando como a gente opta pelo Google hoje. Ah, eu uso o Gmail, eu uso tal coisa, né? Porque nós vamos estar pagando de outra forma, né? Eu acredito que vai por ali. Entendeu? Então, pessoal, o que, que eu. É duas coisas aqui. A primeira é: surgiu essa open source nova, e o que eu estou falando para vocês, isso aqui, para mim, abre um novo ciclo, que é o seguinte: cada LLM, cada formato, a gente vai ter que customizar de uma forma ou outra. Inclusive, depois da live, eu vou entrar, né? Deixa eu ver. Vou entrar nos grupos lá de fora e trocar ideia de um monte de dúvidas que eu tenho, né? Por exemplo, se eu customizar, né, os prompts tudo para isso aqui, o dia que eu mudar vai ser tudo trabalhoso. Como é que eles estão pensando sobre isso? Entendeu? Porque é o seguinte, vocês podem pagar mais usando, né, a, segundo um dos caras que eu sigo lá fora, ele falou para mim, agora de tarde, que essa aqui tem o desempenho do 4.1 do GPT e que ele tem o desempenho do Sonnet, lá da Anthropic, do Cloud. Então é muito boa. E aí, imagina, é muito barata. Tá legal? Então, o que, que nós vamos ter que aprender? Aprender essa questão, né? De usar esses três canais, que é uma coisa que a gente nunca usava. Por exemplo, eu digo para vocês, eu nunca tinha ouvido falar, né, desse formato Harmony.
Se vocês olharem lá nos meus prompts, nunca foi isso. Então, ó, hoje de tarde eu vi esse furo, daí estudei um pouco. Então, eu tenho só algumas horas mais do que vocês sobre isso, mas alguns de vocês vão logo me superar também, né? É só estudar sobre isso. Então, fui atrás, eu não encontrei no GitHub. Vamos ver agora Git. Hub não tinha antes, quando eu procurei. Modelos. Deixa eu ver, parei. Open aí. SS. Tá só isso. Vamos ver. Já apareceu aqui agora. Ó, 12 minutos atrás foi atualizado aqui, galera. Ó, deixa eu pegar isso aqui, ó. Já vou copiar lá para o nosso grupo aqui, ó, para vocês terem. Para quem é que está chegando aí, ó, Daniel, eu faço isso. A gente tem muitos grupos. Agora, esse grupo aqui é voltado, ó, se vocês vão ver aqui, ó, LLMs. Então, tudo que é sobre LLMs, ó, botei Open aí, Open Source, tá? E eu coloquei aí. Deixa eu mudar já para botar aqui, né, o nome OSS, e eu vou botar 120 aí, vai que aparece outras depois. Ó. Então, a gente tem a referência. Então, a hora que tu quiser estudar sobre esse assunto, você vem aqui, né? Eu já botei aqui nos menus. Eu vou alterar aqui também para ficar fácil depois de a gente se localizar. Enquanto que lá no N8N e nos outros a gente tem muita automação, então eu numerei. Aqui, por enquanto, eu não estou numerando, né? Mas talvez mais adiante a gente vai ter que numerar isso para a gente começar a se achar, tá? Então aqui tem, ó, para mim baixar do GitHub, aqui do Hugging Face e aqui umas explicações de como usar nas automações e aqui em cima, né, toda essa explicação aqui de como usar. Beleza? Tudo bem? O meu nome é Ney. Então, pessoal, isso aí é uma coisa muito diferente do que todo mundo viu, né? Porque a gente só estava trabalhando em estrutura de prompts normal, e aqui é um formato harmonia, né? Harmony. Então, provavelmente, vocês vão ver eu construir aqui no Inema prompts, ó. Eu vou criar aqui prompt e harmonia. Daí vou explicar a fundo isso aí. Eu vou dar uma estudada nisso de hoje para amanhã, né, para ficar fácil de a gente se basear e como é que nós vamos usar nas automações.